chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Dorme não. Graça e paz a todos. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Jamais. E nem tosqueneja o guarda de Israel. Tem muita gente que te ama. É mesmo. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai mesmo. Chore, quem cuida de você não dorme. Graça e paz, irmãos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É só um momento, é só um tempo. Que tudo vai 1 Pedro, passar. capítulo 2, versículo 17, diz assim: tratai com honra a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Oh, glória a Jesus! É um texto escrito por Pedro na sua primeira carta a toda a igreja, aos nossos dias. E é desafiador o cristão tratar todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o Rei. Argumentar, falar, se expressar é algo simples. É algo simples. Praticar e viver esta praticidade em exercício todos os dias
é desafiador. E é impossível praticarmos se de fato não tivermos renunciados a nós mesmos. Se de fato não estivermos carregando a cruz. Oh, glória a Jesus! Sejam bem-vindos, irmãos. Eu vou trazer uma exposição da palavra. Anteriormente eu já havia trazido essa mesma palavra e sobre a grande comissão, que está explícito em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. São palavras do próprio Jesus. Então, sobre esta temática nós iremos abordar nessa tarde. E eu peço aos irmãos, aos que estão entrando na live, que compartilhem. Nos ajude a levar a mensagem do reino de Deus. Quem sou eu? Um servo. Quem sou eu? Um pecador remido. Quem sou eu? Alguém que Cristo escolheu. Porque não foi eu que escolhi a Cristo. Ele me escolheu. Era impossível o homem escolher a Deus na condição miserável em que ele se encontrava. Era impossível. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu unigênito Filho. E dentro dessa expressão de grandiosidade e de amor nós vemos Deus tomando aí o ponto de ignição, tomando a atitude de enviar o seu Filho. A expressão do seu amor está implícita através do unigênito Filho sobre as nossas vidas. Jesus mesmo declarou no Evangelho, segundo escreveu João, Jesus declarando aos seus discípulos, ele disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, dentro dessa contextualização, percebemos que foi Ele que nos escolheu, porque a primeira atitude foi do Senhor. Se fosse depender do ser humano na condição miserável em que ele estava, graça e paz, profeta, seja bem-vindo. Irmãos, era impossível sermos salvos. Então percebemos que foi a ação de Deus por meio de Cristo que alcançou o ser humano. Infelizmente, é triste dizer que não alcançou a todos. Como de fato a salvação ela é para todos. Mas não é todos que querem. Porque há uma lei que guerreia dentro da natureza humana, contra a lei de Cristo Jesus, e essa lei é a lei do pecado. O homem não é pecador porque peca, o homem é pecador porque nasceu com essa natureza, ele já nasce com essa natureza pecaminosa, com essa tendência pecaminosa. E o que é pecado? Pecado é toda transgressão contra as leis divinas. Então a gente percebe aí dentro desse prisma que é desafiador. E é impossível obedecermos ao eterno Deus se de fato a lei de Cristo não for a primazia no nosso coração. Porque a lei de Cristo anula a lei do pecado dentro de nós. E é interessante esse fator, que precisamos de fato renunciarmos a nós mesmos e precisamos de fato carregar a cruz.
Isso é muito interessante. Só temos capacidade de servirmos a Cristo Jesus, de andarmos com Cristo Jesus, se de fato entendermos esse fator. Graça e paz, pastor Daniel. Estava com saudade dos irmãos em Cristo Jesus. Pastores, homens de Deus. Então a gente precisa entender que sem esses fatores de renunciarmos a nós mesmos e carregarmos a cruz, não temos como servir a Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus! Sejam bem-vindos. Ajude, irmãos, a compartilhar, curtam a live. Glória a Jesus. Então, foi o próprio Jesus que declarou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então vem e segue. Logo aí está o embasamento de Cristo para as nossas vidas. Se é para mim ser seguidor de Cristo Jesus, ser discípulo de Cristo Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo. O meu eu precisa estar crucificado. Paulo disse que ele estava crucificado com Cristo. Então, isto é interessante frisarmos, isto é interessante meditarmos, fluirmos no maná da palavra de Deus e trazer a essência, as bases, os fundamentos da palavra para a nossa vida. Porque isso nos confronta, irmãos. Isso nos confronta. E a palavra de Deus precisa nos confrontar. Precisa nos confrontar. É a palavra de Deus que é a luz que vai mostrar o que está errado na nossa vida. No nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso comportamento, na nossa conduta, no nosso tratamento com os irmãos. Então a gente precisa entender esses contextos. Essa mudança, ela só acontece na nossa vida. Ela só acontece na nossa vida quando nós iluminamos a mente da nossa consciência através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, é muito interessante essa palavra que Pedro ele traz à igreja. Né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Tratai com honra a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Algo simples de se expressar. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, né, e ler o versículo. Lê o versículo. Então a gente precisa entender que é muito simples você ler. Tá? Mas se eu fizer uma análise hoje, né, você que está me ouvindo, fizer uma análise hoje, né, eu estou tratando a todos com honra, porque Pedro está dizendo: tratai com honra a todos. Será que em todos os momentos do nosso relacionamento humano, no nosso relacionamento entre os irmãos, nós tratamos todos com honra? Será que em todos os momentos amamos os irmãos? Será que em todos os momentos e conflitos que vêm sobre a nossa vida, continuamos temendo a Deus? Continuamos honrando
ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Então é uma palavra muito poderosa. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, lemos, meditamos, trazemos essa essência para dentro de nós, você vai perceber que até mesmo os versículos mais simples, eles têm um impacto muito grande no nosso interior. Porque é Ele que vai dizer se estamos andando no caminho estreito e apertado ou estamos andando no caminho largo e espaçoso. E a gente precisa entender que o Evangelho de Cristo Jesus, ele traz essa luz na nossa mente, esse entendimento aos nossos corações. A gente precisa compreender isso. A gente precisa entender esse contexto. Então precisamos de fato honrar a todos, mesmo que todos não nos honrem. Precisamos amar de fato a todos, mesmo que todos não nos amem. Precisamos de fato temer a Deus, ter respeito por tudo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos andar. Que o temor, o respeito pelas coisas sagradas, pelaquilo que Cristo conquistou na cruz, para que possamos ter o direito por meio dele, que esteja acima de qualquer coisa na nossa vida terrena, que seja a primazia, a base, o fundamento das nossas vidas. Então precisamos entender, precisamos compreender o que Cristo quer para as nossas vidas. Está aqui a direção, a bússola, a orientação. Se nós quisermos de fato entendermos e compreendermos o que o eterno Deus, por meio de Cristo, por meio da pessoa do seu Espírito, quer sobre as nossas vidas, que nós o buscamos na sua poderosa palavra. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A direção está aí. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, precisamos entender que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é da forma como queremos e entendemos. Quando eu faço a minha própria vontade, eu anulo a vontade de Cristo na minha vida. Quando eu faço a minha própria vontade, eu anulo a graça e o amor de Cristo sobre a minha vida. Porque a minha própria vontade, ela não almeja a vontade de Cristo. Por isso, subentende-se, compreende-se que a vontade de Cristo é que precisa ser direcionada na nossa vida. Qual é a vontade do ser humano? Se for depender da vontade do ser humano, nem servir a Deus ele serve. Paulo diz que há uma lei que combate dentro dele. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Esse conflito havia dentro de Paulo. Ele tinha esse conflito constante, essa guerra constante, como todos nós temos. Por isso se precisa mortificar. Ele disse: eu mato a minha natureza carnal todos os dias, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Cristo Jesus. Aí traz-se a responsabilidade que nós temos por meio de Cristo Jesus
e pela direção da sua palavra. Glória a Jesus. Graça e paz, irmãos. Deus vos abençoe. Essa é uma palavra reflexiva, né, para os nossos dias. Hoje nós vemos aí o liberalismo, né? Hoje aí a gente vê pessoas negando a divindade de Cristo. Hoje a gente vê pessoas negando a pessoa do Espírito Santo, né? Hoje aí a gente vê aí um falso evangelho sendo transmitido. E a gente precisa entender que evangelho é só um. O evangelho de Jesus. Ele é o centro, ele é a base. Sem Cristo não há evangelho. Glória a Jesus. E a gente precisa de fato se colocar na brecha e anunciar o reino de Deus. Anunciar o evangelho de Cristo Jesus, como assim bem coloca a palavra do Senhor nosso Deus. Em Mateus capítulo de número 28, versículo 18 em diante diz assim: chegando Jesus, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graça e paz, Cássio. Algumas dificuldades aí me fez sumir um pouco do TikTok. Essas dificuldades elas ainda estão vigentes. Questão de tempo, mas a gente vai aparecendo novamente aí. Meu filho, a vida está igual um vendaval. Lembra do episódio de Jesus no barco e os discípulos gritando: tá desse jeito. Prazer é nosso. O prazer é nosso, mas faz parte da vida, né? A vida, ela tem seus momentos bons, seus momentos ruins, tem suas altas, tem suas baixas. Um dia há bonança, um dia tem tempestade, outros dias tem furacões. Um dia você está com saúde, outro dia você está doente. E às vezes tudo isso nos confronta. Nos confronta. Essa é a grande verdade, a sinceridade do nosso ser. Amém. Glória a Jesus. Mas é muito bom vê-los novamente. O Canto Hélio, o senhor e os demais aí que têm aparecido. O pastor Daniel e muitos outros que estão aí, irmãos. Deus possa abençoá-los, fortalecê-los. Então, assim, irmãos, a gente percebe, né, que hoje a igreja ela está passando assim pelos momentos muito difíceis. Apostasia, frieza na fé, os valores do evangelho estão perdendo a sua credibilidade, tá? E a gente percebe muito isso na fala de muitas pessoas, tá? Então, quantas pessoas já apostatou da fé, quantas pessoas já se esfriaram na fé, né? E a frieza na fé
faz você estar dentro da casa de oração, faz você estar dentro dos cultos, porém morto espiritual. Né? A frieza na fé faz você perder o ânimo, né? Perder o vigor, a vitalidade, o fervor para falar de fato de Jesus. É isso aí. O certo virou errado e o errado agora virou certo. E porque as pessoas hoje elas acham mais fácil querer que o Evangelho se amolde às suas vidas, né, pecaminosas, aos seus prazeres, às suas vontades, do que a pessoa renunciar aos seus prazeres, às suas vontades, para enquadrá-los naquilo que as Escrituras exigem. Isso é confrontar, isso é renúncia. E se não vigiarmos, Cássio, a gente fica até desanimado, né? Porque realmente tem hora que a gente se sente remando contra a maré, se sente sozinho, né? Se sente sozinho. É o que a gente percebe. Que nem assim, irmãos, eu acredito no poder de Deus, eu acredito no poder do Evangelho, eu acredito na evidência do batismo com o Espírito Santo, eu acredito na evidência do exercício dos dons espirituais. Mas infelizmente nos nossos dias estão banalizando isso, né? O mau uso por não conhecer as Escrituras, né? Porque as Escrituras vão lhe ensinar, as Escrituras vão lhe orientar como você se comporta diante do uso dos dons espirituais. Tá? Ela vai lhe instruir como você deve se portar, né? A forma como Deus vai te usar, né, nessas áreas dos dons. Né? Paulo ele gasta aí uns 3 capítulos em 1 Coríntios explicando isso para a igreja. Né? Infelizmente hoje, por mau uso, né, estão banalizando, está entrando em descrédito. E quando alguém vem com as Escrituras para ensinar, para instruir, né, porque ensinar e instruir não vai ausentar esse exercício dos dons na vida da pessoa, mas vai educá-los como eles devem de fato usar os dons espirituais, a gente é tido aí com algumas nomenclaturas. Né? O pastor é frio, esse irmão que está ensinando não acredita, é incrédulo, né? Então é esse tipo de coisa que a gente ouve, né? Então a gente percebe que aonde não há ordem, não há a ação de Deus, não há a operação de Deus, tá? A primeira ordem que precisa existir é dentro do nosso interior, né? O nosso interior precisa estar em ordem com as Sagradas Escrituras, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa conduta, na nossa vida. Né? Porque eu dizer uma coisa e viver outra, eu vou colocar em descrédito aquilo que a palavra de Deus está dizendo pela minha má conduta. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Então que Deus levante muitos homens, mulheres, jovens, né, que de fato ressuscitem o verdadeiro Evangelho e transmitam o verdadeiro Evangelho a pessoas, né, para que um avivamento venha acontecer novamente na igreja de Jesus. Né? E esse avivamento está precisando. Eu vejo o pastor dizendo que o avivamento ele já está vigente, né, que o avivamento já chegou. Né? Existe uma diferença de uma igreja avivada e existe uma diferença de uma igreja fria. Porque a igreja não pode ser morna. É uma igreja morna, irmão, né? Jesus está vomitando ela. Ele não quer nem relacionamento com a igreja dessa. Até que ele procura esse relacionamento, caso a igreja se arrependa. Tá? Então, ou a igreja é fria ou ela é quente. Né? Ou ela é fervorosa ou ela é fria. E se ela está no estágio de igreja fria, ela precisa passar aí por esse avivamento. E a primeira base do avivamento é eu reconhecer o estado em que eu me encontro, porque sem eu reconhecer o estado que eu me encontro de fato,
pelo crivo da palavra, não tem como eu me arrepender dos meus pecados. Né? Que aí entra o arrependimento dos pecados. Né? Para que eu me volte diante de Deus e haja remissão por esses pecados. Aí eu estou dando base na minha vida para que o avivamento do eterno Deus, ele chegue na minha vida e ele seja visto pelas pessoas que estão em volta. Então a gente percebe isso nos nossos dias. Né? Eu sempre digo que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Tá? Outra coisa que eu sempre falo é que ninguém muda ninguém. Tá, irmãos? Agora, a palavra de Deus, quando ela de fato entra na nossa mente, no nosso coração, nós mesmos nos capacitamos para que essa mudança nos alcance e de fato ela aconteça na nossa vida. Tá? É por isso que é Cristo que nos muda, que nos transforma, que nos molda. Né? Então a gente percebe aí que é através da sua palavra. Né? O caminho para a salvação em Cristo é estreito e apertado. É estreito e apertado. Eu vou repetir, o caminho da salvação em Cristo, o caminho para andarmos com Cristo, o caminho que nos conduz, né, com Cristo para a salvação eterna, é estreito e apertado. Tá? Mas o caminho que nos leva à condenação, à ausência da graça, à ausência do amor na nossa vida, é largo e espaçoso. Se de fato olharmos para dentro de nós mesmos, tá, qual é o caminho que estamos seguindo, que estamos andando? O caminho estreito e apertado ou o caminho largo e espaçoso? Essa reflexão cabe a todos nós, todos os dias, a todos os momentos. Somos confrontados. Tá? Somos confrontados. Jesus foi confrontado. Os discípulos foram confrontados. Os apóstolos foram confrontados. Pastor, por que discípulo e apóstolo? Porque condição de discípulo é uma, condição de apóstolo é outra. Condição de discípulo é aprendiz. Né? Condição de apóstolo é aqueles que são enviados com uma missão específica porque já passaram pela condição de aprendizes aos pés do Mestre Jesus. Se eu não aprendo, eu não ensino. Não tenho o que eu ensinar se eu não passei pelo um aprendizado. Então você observa que dentro dessas categorias eles passaram, eles foram confrontados pelo pecado, foram confrontados pelo mundo, foram confrontados pelos reis, foram confrontados pelos seus príncipes, tá? Foram confrontados pela sociedade da sua época, porque a mensagem do reino de Deus confronta, irmãos. Confronta. Tá? Hoje nós queremos servir a Jesus, mas adulterando. Queremos servir a Jesus, mas prostituindo. Queremos servir a Jesus, mas fornicando. Queremos servir a Jesus, mas mostrando o nosso corpo na internet. Mostrando as partes íntimas na internet. Estamos dizendo que estamos servindo a Jesus. Por que eu uso o termo nós? Porque eu sempre digo que pregador que usa sempre o termo você, ele se exclui da mensagem que ele está pregando, porque tudo está inserido. É nós. Tá. Olha o que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Tá. Vamos para a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. As obras da carne são manifestadas quais são? Carne aqui está no grego, que significa sax, que traduzindo é o apetite da natureza. Tá? É o que a natureza humana, pecaminosa, caída, almeja e deseja. Tá? Prostituição. Prostituição, ela é a profissão mais antiga no mundo.
Tá? A pessoa que vende o seu corpo por dinheiro. Tá? A impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, invejas, bebedeiras, orgias, tá? E coisas semelhantes a estas, contra as quais eu vos previno, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eu sou cristão, se nós somos cristãos, estas obras não fazem mais parte da nossa vida, nem a praticidade dessas obras. Precisamos entender e compreender isso e trazer essa responsabilidade para as nossas vidas. Senão o nosso ato de servir a Cristo Jesus é em vão. Até agora não tem valor nenhum em nós. Logo que Paulo estava escrevendo à igreja que habitava na cidade da Galácia. Uma igreja que já tinha se entregado a Cristo Jesus, que já tinha morrido para o mundo, mas que se esfriou na fé e começou a praticar as obras mortas do pecado novamente. Aí tem pessoas que pensam que a graça de Deus, ela é irresponsável. Não, irmãos, a graça de Deus, ela é responsável e nos responsabiliza diante dos valores do Evangelho e do reino de Deus. E precisamos ter consciência disso. Eu vou sempre repetir isso, precisamos ter consciência, trazer à nossa consciência essa realidade. Pastor, eu sou crente, mas só vivo caindo. Pastor, eu sou crente, mas só vivo pecando. Pastor, eu sou crente, mas eu só vivo fornicando, só vivo prostituindo, só vivo adulterando. Para um pouco. Traga essa responsabilidade para dentro do teu interior e manifesta isso diante de Deus com arrependimento. Porque só assim haverá remissão de pecado e mudança de vida. Tito capítulo 2, versículo 11... E versículo 12 diz assim: pois a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Mas a graça de Deus, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que possamos viver nesse presente século sóbrio, justo e impiamente. É a condição em que o mundo se encontra longe dos valores de Cristo Jesus. Mas não aqueles que se arrependeram dos pecados se entregaram a Cristo Jesus. Há uma diferença daquele que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Existe a diferença. E essa diferença, ela só é vista quando eu decido viver o que Cristo estabeleceu para que eu viva, que está direcionado pela sua palavra. Efésios capítulo 2, versículo 8, assim: pois pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Há uma diferença, irmãos. Eu não faço obras para me salvar. Tá? Eu sou salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pelas minhas obras, é pelas obras de Cristo que somos salvos. Se você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Cristo Jesus, tomou sobre si a cruz de Cristo, que é a responsabilidade de viver a palavra de Deus na sua vida e obedecer a Cristo, você é salvo. Agora a salvação, ela vai trazer responsabilidades para a minha vida. Quais são as responsabilidades, pastor? Não praticar as obras da carne. Viver separado do mundo e das suas concupiscências e das suas paixões, para que eu possa ter liberdade para viver em Cristo Jesus. A Bíblia mesmo vai dizer: não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre em Cristo Jesus para praticar as obras de Cristo, os frutos do Espírito Santo, mas não as obras da carne.
Então, a gente precisa entender isso. Tá? Então, você observa que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo à igreja. Ele está dizendo, se vocês dizem que servem a Cristo, mas se prostituem, vocês pecaram. E pecado é toda transgressão e desobediência contra as leis de Deus. Então, se eu pequei, eu morri espiritualmente. E só quem pode ofertar a ressurreição espiritual na minha vida, ou o ressuscitamento espiritual na minha vida, é Cristo. E mais ninguém. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim, ó: se, pois, ressuscitar-te com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então eu preciso compreender isso. Então Paulo está dizendo, se, pois, ressuscitaste com Cristo, o meu compromisso é com as coisas de Cristo Jesus, com as coisas do reino de Deus, não com as coisas do mundo, nem com as concupiscências do mundo. Eu não tenho mais eu não tenho mais compromisso com essas coisas. O meu compromisso é com Cristo Jesus, com o reino de Deus, com os valores do reino. Então, eu devo pensar nas coisas que são de cima. O que é pensar nas coisas que são de cima? Ela é colocar a minha mente, as minhas faculdades, o meu raciocínio nas coisas de Cristo Jesus, nas coisas espirituais. Pensar nas coisas que são de cima é eu colocar o meu interesse, eu me dedicar nas coisas que são de Cristo. Eu preciso compreender e entender, irmãos, estes valores, estes princípios que me confrontam todos os dias, em todos os momentos. Estes valores, esses princípios que precisam estar vivo, eminente dentro da minha vida, que precisa estar como um fogo aceso, incendiado nas bases do meu coração. Então, às vezes a gente percebe aí um evangelho libertino. Eu já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Conversa fiada, isso é conversa do cão. Isso é mensagem do diabo. Isso é mensagem de falsos profetas que são filhos do diabo. Isso é mensagem de falsos obreiros, de falsos pastores, de falsos mestres. Mensagem do evangelho que não me confronta, não me transforma, não me muda, não me molda. Toda a mensagem do evangelho, quer seja ela exortativa, né? Quer seja ela consolativa, ela vai me confrontar. Ela vai me confrontar. Ela vai sempre estar me confrontando a mudanças. Ela sempre vai estar me confrontando a permanecer em Cristo Jesus. Tá? Então você percebe dentro do contexto que Paulo está dizendo, se, pois, ressuscitar-te com Cristo. Ressuscitamento espiritual. O homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente falando. Ele não tem comunhão, ele não tem relacionamento e nem compromisso com Cristo. Porque a natureza espiritual está morta. A natureza que está viva dentro dele é das concupiscências da carne. Agora, a lei de Cristo, por meio do Evangelho, vai confrontar a pessoa a abandonar essas paixões. Vai confrontar a pessoa a abandonar o pecado. Tá? É Cristo sempre batendo na porta, é sempre o Evangelho batendo na porta, na sua consciência, dizendo, arrepende-te, 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 arrepende-te. Não é aí que eu te quero. Não é praticando essas coisas que eu te quero. Não é fazendo estas coisas que eu te quero. Tá? Então, a gente precisa entender, a gente precisa compreender de fato
Tá? A responsabilidade de um cristão que serve a Cristo Jesus diante do poder do Evangelho. Então a gente percebe, tá, irmãos? Hoje esse evangelho aí esse evangelho aí libertino, não é um evangelho que gera liberdade, é um evangelho libertino que gera prisões. A mente continua cega, tá? Uma mensagem de um evangelho que vem massagear teu ego, tá? Continua aí na tua prostituição, continua aí no teu adultério, continua aí na tua fornicação. Não, continua aí mesmo enganando, continua matando, continua fazendo isso. Cristo morreu por ti, né? Porque alguma mensagem do Evangelho exalta essa área da vida do ser humano. Mas o Evangelho, ele nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados, a abandonar os pecados, a cravar os pecados na cruz. Então a gente precisa entender, a gente precisa compreender esses fatores dos nossos dias, né? E eu conclamo aos pastores que preguem uma mensagem de confronto, tá? Mas uma mensagem responsável, tá bom? Porque o que a gente vê hoje não é uma mensagem que confronta, tá? Eu não estou falando para afrontar pessoas, tá? João Batista, só por anunciar uma mensagem de arrependimento, porque uma mensagem de arrependimento ela vem com verdades do reino. Eu vou repetir, uma mensagem de arrependimento ela vem com verdades do reino. Só por isso ele foi preso, ele foi perseguido pelos religiosos da época. Ele conseguiu inimigos porque ele não era inimigo dessas pessoas. Ele foi preso, né? E foi cortada a sua cabeça por causa da mensagem verdadeira do reino de Deus, tá? E a mensagem verdadeira do reino de Deus vai nos colocar em situações críticas às vezes, vai nos colocar em situações difíceis às vezes, como a gente vê em todas as Sagradas Escrituras, tá? A gente vê em todas as Sagradas Escrituras. Paulo chegou na cidade de Filipos, tinha uma jovem lá possessa de um espírito de adivinhação, né? Quando Paulo foi enviado ali pelo Espírito Santo, a gente percebe no texto que todos os dias Paulo foi para a cidade, né, de Filipos, e todos os dias Paulo ia para a oração, né? Alguns dias Paulo estava indo para a oração e todos os dias a jovem: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo para ali no riacho, tem umas mulheres lavando roupa, e Paulo ali começa a anunciar a palavra de Deus. Lídia, né, com algumas mulheres ali se convertem a Cristo, até que Paulo entendeu, tá? Agora que é uma fala minha interpretativa, Paulo entendeu pelo Espírito que aquela jovem estava possessa de um espírito de adivinhação. E quando ele repreende o espírito de adivinhação, o espírito sai da jovem. Os credores, que aquela jovem era uma escrava, né, tinha muito lucro. E ela não tinha só um senhor, ela tinha vários. E a maioria desses senhores tinha cargos importantes dentro da cidade de Filipos. Então a jovem não adivinhava mais. Paulo fez alguma coisa errada? Não. Paulo expôs a verdade do reino e usou a autoridade de Cristo. Mas por isso eles foram presos, foram açoitados, amarrados num tronco, dentro de uma prisão. Então a verdade do Evangelho está dentro de uma mensagem de arrependimento, não vai nos colocar em situações difíceis. E eu fico observando que muitos de nós, eu vou sempre usar a palavra nós aqui, nós somos covardes, tá? Dizemos uma coisa e não assumirmos essa responsabilidade de quem Cristo impôs sobre a nossa vida.
ficamos emendando a verdade de Deus, com medo, às vezes, dessa retaliação. Eu vi um vídeo esses dias lá em Israel, umas irmãs pregando e jovens judeus jogando pedra nelas e falando algumas palavras contra elas, tá? No Oriente aí, tá? Na janela 10x40, na Coreia, a gente percebe, irmãos, que nem com a Bíblia se anda. Ainda mais falar que você é seguidor de Cristo. Se você falar isso em praça pública, você é fuzilado. Então são pessoas que de fato têm caráter em Cristo Jesus de anunciar a verdade do reino em nós. Hoje nós temos aí várias ideologias querendo sufocar a verdade do Evangelho. Nós temos aí várias ideologias tentando leis contra a igreja e contra a Bíblia. Todos os dias no Senado a gente vê certas ideologias aí contra o reino de Deus. Onde é que estão as lideranças? Onde é que estão os pastores? Onde é que estão os formados? Onde é aqueles que têm conhecimentos das leis dentro do quadro eclesiástico constituído por Cristo Jesus, que não se levantam, não tomam posições? Porque estão costurando a verdade, com medo das retaliações, covardes. A live está sendo gravada e é um registro. Covardes. Então eu deixo uma pergunta para refletirmos. Em que o Evangelho está avançando na nossa geração e nos nossos dias? Eu sei que eu não estou fazendo uma pergunta irresponsável. Tá. Como está o Evangelho hoje nas denominações? Como está o Evangelho hoje sendo anunciado pela igreja? São perguntas simples, porém que geram impacto muito grande se formos sinceros e verdadeiros em responder. Porque existe dois braços, né? Eu sempre chamo de duas pernas, imposta por Cristo, para que possamos cumprir. A primeira é ide e pregai, Marcos 16:15. A segunda é Mateus 28:19. Ide e ensinai todas as nações. Tá? Esses dois textos, eles são a base de responsabilidade de um cristão. Tá? E estas palavras, elas são do próprio Cristo. Quando ele estava no Monte das Oliveiras, aproximadamente 500 pessoas do Monte das Oliveiras, Jesus está citando esses textos no Monte das Oliveiras. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê serão condenados. E estes sinais seguirão aos que creem. Ponto e vírgula. Falarão novas línguas, expulsarão demônios. Se alguma coisa mortífera beberem, dano nenhum lhes farão. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eu, o Senhor, os curarei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós vamos para Mateus 28, e o versículo de número 18, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Então a gente percebe aí essa shalom,
Irmã Marinete. Deus abençoe, Fábio, graça e paz. Sim, Fábio. Tá. Sim. Ultimamente não, porque eu estou passando aí uns vendavais aí, ocupação muito grande, né? E algumas dificuldades, onde o congrego é muito longe, tá, da onde eu moro. Mas a gente faz, tá? Graça e paz. Então, hoje, irmãos, a gente percebe aqui as duas responsabilidades, a primazia que a Igreja de Cristo Jesus, os cristãos têm para realizar, transmitir a palavra de Deus e alcançar mentes e corações para Cristo Jesus. A minha obrigação é transmitir o reino. Se a pessoa vai acreditar ou não, não é responsabilidade minha. Tá? Se a pessoa vai se entregar a Cristo ou não, não é responsabilidade minha. Se a pessoa falar na minha cara, eu não acredito em Deus, não acredito no Evangelho, não é responsabilidade minha. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade? Anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo. Tá? Se você ler Ezequiel capítulo 3, versículo 18, né, você vê o embasamento daquilo que eu estou falando. Eu vou até abrir e ler, tá? Para que a gente possa falar de forma mais correta o texto. Então olha aqui, a responsabilidade do profeta no Antigo Testamento é a mesma responsabilidade da igreja hoje. Jesus mandou você pregar. Quem crê? Se você anuncia o reino, a palavra entrou na mente, desceu para o coração, pessoa, eu acredito nessa mensagem. Eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou. Eu acredito que Jesus na cruz pagou pelos meus pecados. E agora eu quero me livrar dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então, a pessoa ouviu a mensagem do reino através de você e ela está se rendendo a Cristo Jesus. Então, a nossa obrigação é essa, é transmitir o reino. Tá? Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 em diante. Você pode abrir a Bíblia e conferir o texto sagrado. Depois de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó filho do homem, eu te estabeleci como sentinela sobre a casa de Israel. E quando ouvires uma palavra de minha boca, então alerta-os da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, tu deves morrer, e tu não o admoestares, nem falares para advertir o ímpio de seu mau caminho, a fim de o conservares a sua vida, então aquele ímpio morrerá na sua impiedade, mas eu requererei da sua mão o seu sangue. Então, isso aqui é muito sério. Tá? Isso aqui é muito sério. Se com muito afinco falamos que somos cristãos, mas nos envergonhamos da mensagem do reino, somos uma vergonha e uma escória para todos os reinos vigentes, para o reino dos céus, para o reino de Deus, para o reino dos homens. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 em diante. Tá? Mas aí ele diz no versículo posterior: mas se tu advertires o ímpio de seu caminho ímpio, né, e ele não se converter de sua impiedade, de seu mau caminho, ele morrerá em sua impiedade, mas tu salvar-te a tua alma. Eu vou repetir para frisar: a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como crente cristão é pregar o evangelho do reino de Deus. Se as pessoas vão acreditar ou não, é problema delas. Eu não devo nem me afligir por isso. Eu não devo nem me afligir por isso. Porque a palavra não é minha, é de Cristo. Tá? O dever de se arrepender não é de Deus, não é de Cristo, é do ser humano ao ouvir o evangelho. Tá? Mas o de convencer o homem é unicamente responsabilidade do Espírito Santo.
E o Espírito Santo vai usar eu e vai usar você através da mensagem do reino para que essa mensagem chegue na mente e no coração do ser humano. Isso chama-se conscientização. É o texto que li. Tá? Conscientização. Porque Deus, irmão, não destrói ninguém, nem cidade, nem nação, sem antes conscientizar aquela nação do seu caminho ímpio. Não há na história, tá? Nenhuma cidade, nenhuma nação, e nem quando Deus destruiu o mundo, tá? Nem quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, tá? E as outras 3 cidades ali que estavam em volta de Sodoma e Gomorra, Deus não fez sem antes avisar que ia fazer. Ele avisou. Nem Nínive, que tinha uma sentença sobre ela, Deus mandou o profeta conscientizar e deu aproximadamente 40 dias para se arrependerem. Tá? E qual é a nossa obrigação? Pregar. Tá faltando nas redes sociais mensagens pregando contra o pecado. Não se ouve mais. Mensagem de arrependimento. É mensagem que nem essas que eu prego aqui. Olha, dá 4 pessoas assistindo, graças a Deus. Eu fico feliz por vocês. Tá? Mas quem dera tivesse aí 1.000, 3.000 pessoas aí, tá, ouvindo essa mensagem. Tá? Mas o interessante é nós anunciarmos, é nós pregarmos, é nós falarmos do amor de Cristo, é nós falarmos da graça de Cristo, do juízo que virá sobre o mundo. Tá? É nós pregarmos sobre a graça de Deus, sobre o pecado que tem escravizado pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Então, a base da igreja, dentro dessas 2 vertentes, é primeiro pregar, ir por todo mundo e pregar. Tá? Eu posso pregar aqui numa live em qualquer uma das redes sociais. Eu posso pregar no local onde trabalho, eu posso pregar com a caixa de som nas esquinas, eu posso pregar nas praças, eu posso pregar dentro dos ônibus, eu posso pregar na escola, eu posso pregar na faculdade. Se vão acreditar ou não, se vão zombar de mim ou não por causa da mensagem do Evangelho, eu não devo nem me atribular por isso. Mas o meu dever é pregar, é conscientizar. Esse é o nosso dever. Mara, graça e paz. Esse assunto aí, ele é um assunto tão simples. Para mim ele é muito simples, dentro das Sagradas Escrituras. Existe a cláusula, tá, do divórcio. Tá bom? Existe a cláusula do divórcio. Isso é um fato. Agora, se eu for falar sobre a cláusula, eu não estou dando legalidade para as pessoas se divorciarem. Está divorciada? Ficou livre para casar com outro. Agora sim, não pode banalizar isso aí. Tá? Saiu do casamento, casou com outro, aí saiu de outro, vai casando, conversar que não vira uma vacaiação. Então, primeiro, resolve-se os problemas emocionais, psicológicos que a pessoa tem. Tá? Quando a pessoa sai de um casamento que não deu certo, que foi um casamento abusivo, teve agressão física, teve traição e muitas outras coisas, fica marcas, tanto no homem quanto na mulher. Não se relacione com ninguém se antes tratar essas feridas que há no seu interior, porque senão você vai levar para outro casamento. Isso é um assunto muito gigantesco, tá? Ao meu ver, muito simples, porém as pessoas dramatizam, e muitas outras coisas. Então, uma outra hora eu posso falar sobre isso aqui também. Tá bom? Se já casou com outro, fique casado. Não largue para voltar para o outro, não, porque isso é até um... Tem um texto bíblico que diz que quem se divorciou não pode casar voltar para a pessoa e casar novamente. Está lá, eu não sei se é em Levítico ou em Deuteronômio, mas tem. Outra hora a gente pode falar sobre isso, viu? Então, a gente precisa entender, irmãos, que o Evangelho precisa ser pregado, anunciado, transmitido. Tá bom? E é responsabilidade nossa. O que estamos fazendo? Tá?
Antes eu entrava muito em lives de debate aqui no TikTok, tá? Frisando, transmitir algum conhecimento que auxiliasse para tirar a dúvida de algumas pessoas, tá? Mas assim, existe o debate bíblico saudável, onde ambos se respeitem, onde ambos aprendem um com o outro, onde ambas as pessoas que estão assistindo são edificadas. Existem outras que não têm fundamento, tá? Se você debate com a pessoa sobre um assunto 1, 2, 3 vezes, a pessoa não entendeu, continua naquele mesmo, não há mais o que se falar, tá? Então que a gente volte a transmitir a palavra, né, de Deus, tá bom? Então assim, eu falei no início da live que eu ia falar sobre a grande comissão, né? Então aqui a gente começou a falar sobre muitas outras coisas, mas está dentro do contexto, está dentro dessa responsabilidade que recebemos do próprio Cristo. Tá bom? Então, dentre elas, ide pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Isso aqui é até interessante, que eu nunca vi alguém frisando sobre isso. Por que que lá está o termo criatura? Porque há uma diferença do Filho de Deus para a criatura. O homem sai do estágio de criatura para o status de Filho de Deus quando ele se entrega a Jesus. Tá? João capítulo 1. Vamos lá, deixa eu ver se eu explico isso aqui de uma forma bem simples, sem confundir sua cabeça. Eu sempre digo que a mensagem simples qualquer pessoa entende. Mensagens complexas são entre doutores, entre mestres. Essa linguagem é dentro de faculdades, dentro de escolas. Mas na transmissão do Evangelho, quanto mais simples for a sua fala, mais as pessoas entenderão. Isso aí, Fábio. Tá? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Tá? Primeiro propósito aqui, judeus. Judeus rejeitaram Jesus, então os gentios abraçaram a causa. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Tá? Quando esse status de filho de Deus não está no homem, é quando ele vive como criatura. Né? Os animais, né, o status de criatura vive pelo instinto, né, a vazão da sua natureza, da concupiscência que está dentro deles. Né? Quando fala criatura, está falando do apetite da concupiscência, como os homens no mundo sem Cristo vivem. Tá? Satisfazem todos os seus prazeres. Eles não estão nem aí para Deus, nem aí para Cristo, nem para o Espírito Santo, nem para o Evangelho. Eles, não estão nem aí, estão no estado de criatura. Mas quando o Evangelho chega, né, que eles se arrependem, olha o que o texto diz: mas a todos quanto receberam. Quem são essas pessoas que receberam ele? Aos que creem. João diz: aquele que crê no Filho tem em si o seu testemunho. Todos aqueles que creem e receberam o status de Filho de Deus, eles têm o testemunho de Cristo na sua vida. Para mim ter o poder, a autoridade, a capacidade de testemunhar, eu preciso primeiro ter o testemunho. Porque o testemunho é que me molda, que me transforma. Graça e paz, Ale, seja bem-vindo. Uma alegria vê-lo aqui na live. A gente sempre passa aí pelas lives, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes: testemunho e testemunhar. Tá? Então, para mim ter a capacidade de testemunhar, o meu testemunho precisa ser verdadeiro em Cristo. Quando é que o testemunho de Cristo, através da minha vida, vai alcançar pessoas e vai ter autoridade de alcançar pessoas? Quando eu, de fato, tenho esse testemunho. Você entendeu a diferença? Né? Por isso, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Tá? Pastor, só é salvo quem é batizado. O ladrão da cruz não foi batizado.
Irmão, mas ele já estava numa sentença de morte na cruz. Ele não ia sair mais da cruz vivo. Tá bom? Então, as pessoas usam muito esse texto assim, mas parece que a gente não reflete sobre ele. Tá bom? Aí depende. Vamos dizer assim, eu aceito Jesus, passo 5 anos na igreja e nunca me batizei, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí que eu não quero renunciar, abandonar. A cerimônia do batismo significa sepultamento. Tá? Além de significar sepultamento, que quando você emerge nas águas, você está morrendo para o mundo, quando você volta, você está ressuscitando para Cristo, a sua natureza que estava morta. Ela ressuscita, a natureza espiritual que estava morta, ela ressuscita para Cristo, você se torna ali uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tá? Outra coisa que o batismo simboliza, tá? Confissão pública. Tá? Então, outra coisa que eu acho muito bonito, pastores que vão para um rio, coloca as caixas de som e faz aquele culto antes do batismo. Traz aquela palavra explicando o que de fato é o batismo. Tá? Porque ela é uma confissão pública diante do reino dos céus. Deus, os anjos, todos os seres espirituais ali nos céus estão testemunhando. Ah, pastor, Mateus 10:31. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, Senhor, confessarei diante de meu Pai, diante dos santos anjos. Então, o que acontece? Ali é o testemunho público, que de fato eu me decidi morrer para o mundo, para as suas naturezas, para as suas concupiscências e ressuscitar para Cristo. E também é o testemunho público diante do reino dos céus, diante do reino de Deus, que é aonde habita a anunciação do Evangelho por meio da Igreja de Cristo, o reino dos homens e o reino das trevas. Todos esses reinos estão assistindo você morrer para o mundo e havendo ressuscitamento para Cristo Jesus ali. Não sei se você já tinha pensado dessa forma, né? Mas eu amo a palavra. Apesar de ser um ser humano limitado, né? Também que atravessa problemas, às vezes falha, mas eu amo a palavra de Deus. Tá? Sejam bem-vindos, irmãos. Passa a mão no leão, né? Então, a gente precisa entender. Tá? A gente precisa entender esse contexto. Tá, irmãos? Então, que nós possamos abrir nossas redes sociais e pregar o Evangelho do Reino. Tá? Transmita Cristo. Por meio do Evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento. Eita, Fábio, eu não entendi. Passar a mão no leão, é? Concordo com o senhor Carlos Alberto, né? Na igreja é fácil pregar. Quero ver ir nas casas das pessoas passar a mão no gato. É fácil, quero ver. É o que a gente percebe hoje. Eu gostei muito da sua colocação que acabei de ler, irmão Carlos. Tá. Eu vou chamar irmão, porque às vezes tem pastores que se chamam ele de irmão, ele se ofende, tem misericórdia. Então assim, a igreja foi chamada para pregar para os descrentes. Tá? Dentro da igreja é uma palavra de ensino, é o que eu acabei de falar aqui. Eu vou repetir, né? Quando você vê o termo ir de pregar o Evangelho a toda criatura, é o ato de sair das 4 paredes e ir para o mundo. Praças, escolas, hospitais, rodoviárias, becos, valados. Essa é a tarefa da igreja, primordial.
Mas o termo lá de Mateus 28 e 19 em diante, e de ensinar todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está ligado ao ministério pastoral, né? A arte de ensinar, tá? Dentro da igreja, eu conheci um pastor que disse que para crente se ensina o evangelho, né? Preparando ele para cumprir o ID, né? E ele está exatamente na sua exposição correta, né? A igreja, ela precisa ser ensinada, preparada entre as quatro paredes, ali no culto, na igreja, a palavra ali, tá? Para sair das quatro paredes e cumprir Marcos 16 e 15. Essa é a base, né? Esse é o alfabeto do Evangelho, tá? Então Mateus 16 e 15 está ligado a sair das quatro paredes e pregar, e Marcos 16 e 15, né? Mateus 28 e 19 está ligado a ensinar, a instruir, né? A preparar as pessoas a anunciar o Rei. E é esse avivamento, é esse despertamento que eu acredito, tá, que a igreja precisa receber nos nossos dias. Porque hoje eu vejo pregadores aí que se dizem famosos, né, que são levantados nas mídias, têm salários gigantescos, não é nem salário, né? Cobram salários exorbitantes para pregar uma mensagem de 1 hora, né? Para pregar em congressos. E por que não pregam em cruzadas? Leva a igreja para o meio da rua e faz aquele trabalho evangelístico, aquela multidão em toda a cidade, e à noite junta as pessoas, como antigamente as Assembleias de Deus e outros ministérios faziam, né? Não tem muitas pessoas aí que têm o dom de curar, o dom de maravilha, o dom da fé. Então usa no meio da praça pública e deixa Jesus fazer o resto. Mas hoje você vê pessoas pregando só para as quatro paredes. E a igreja, nos nossos dias, ficaram presa entre quatro paredes e não sai mais. Não sai mais. Ah, pastor, não pode pregar sobre homossexualismo, não pode pregar mais contra o pecado, não pode pregar sobre vertente tal, porque as leis, não sei das quantas e não sei das onde. Então precisamos aprender a nos comunicar com as pessoas. Mas que o evangelho precisa ser pregado, ele precisa, né? Então a igreja de Cristo precisa se posicionar. Então a gente precisa entender, irmãos, tá? Quem foi que deu a grande comissão? Saiu de quem? Qual foi a origem? Do próprio Cristo, tá? Quem deu a grande comissão, né? E a quem foi dada? Cristo foi que ortogou a grande comissão, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Você crê? Não é qualquer pessoa que está falando, é quem comissionou que está falando. Está ortogando essa autoridade a quem crê, tá? Aos que creem. Eu pergunto a você que está aqui, né? Você crê? Então essa autoridade está sobre a sua vida. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, se alguma coisa mortífera beber, dano nenhum lhes farão, e imporão as mãos sobre os enfermos, e o Senhor os curará. Quem deu essa grande comissão? Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante, né? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, tá? Então a gente precisa entender, você crê? Você recebeu a grande comissão, tá? Então quem foi que ortogou? Cristo. A quem ortogou?
A igreja. Você está inserido no corpo de Cristo, você está inserido na igreja, então você tem essa autoridade. Tá? Ortogada por Cristo. No momento que os sinais seguirão aos que creem, no momento da exposição da palavra, é o Espírito de Deus que vai governar todas as circunstâncias e situações que estão acontecendo à sua volta no momento da anunciação da palavra. Você está numa praça, você está na rodoviária, você está num colégio, você está no hospital, você está num presídio, você está no local público anunciando o reino de Deus, a palavra de Deus. Então, os sinais seguirão aos que creem. Naquele momento ali, se você está ligado com Deus, tem compromisso com Deus, está anunciando a palavra, tá? É o Espírito Santo que vai fazer por meio de você. Tá? Então, no momento que você está pregando, Jesus pode curar uma pessoa com câncer, Jesus pode levantar um paralítico, Jesus pode curar um cego, tá? Jesus pode mandar um aleijado largar as muletas e ele sair andando no meio do momento. Ah, Jesus faz isso para você que está pregando, dizer que é um homem de Deus, usado por Deus, como eu vejo aí, hein? Aí as pessoas fazem aquela propaganda, tá? O tal profeta, o tal homem de Deus. Não, Jesus faz isso para autenticar o que ele já autenticou, a verdade do Evangelho, dizendo que não é só o que está escrito, acontece nos nossos dias para fortalecer a mensagem que você está transmitindo. Quem é o centro da mensagem é Cristo. Quem é para ser visto lá não é você que está pregando. Para quem é para ser visto lá é Cristo Jesus através da mensagem que você está anunciando. É tão simples. Mas o ser humano ele tem a tendência de trazer a glória para si, né? Meu Deus. Uma vez eu fui pregar na igreja e às vezes que Deus ele te usa, é às vezes que você está mais quebrado, né? Então, uma irmã veio sentindo muita dor, né, na casa de oração, e ela chegou, após eu terminar a mensagem, eu sempre faço aquele momento de oração, e a irmã veio na frente e disse: pastor, eu estou sentindo muita dor, né, que está me incomodando, eu queria que o senhor orasse por mim, tá? E eu orei por ela, ministrei, né? E tudo bem. Quando foi na outra vez que eu fui na congregação, eu disse: pastor, quando o senhor orou por mim, que eu cheguei em casa, eu não senti mais dor nenhuma. Eu disse: amém, irmã, dá glória a Deus. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele foi pregar numa festa na roça, de um pastor, e lá tinha uma adolescente. Ele pregou o culto, foi aquela bênção. E ele chegou com a mãe chegou com a filha adolescente que tinha leucemia, irmãos, que estava aquele buraco assim, ó. A perna estava seca. E ele disse que a mãe chegou pedindo oração, porque ela disse que a mãe: eu acredito que Jesus pode curar minha filha. Ele disse que pediu para a igreja levantar a mão. Ele me fala isso. Ele é uma pessoa muito usada por Deus, tá? Eu dou testemunho disso. E ele disse que não sentiu a presença de Deus. Ele disse que não sentiu aquela glória. Ele disse que estava assim, cansado. Ele orou por orar, né? Ela pediu, ele levantou e orou com a igreja. Mas ele disse que orou assim, uma oração muito fervorosa, mas ele não sentiu nada de Deus, né? E o culto terminou e ele foi-se embora para casa. Quando ele volta numa outra oportunidade na festa, ele sentiu uma adolescente puxando ele assim e dando assim: Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor, e conversando com ele. Ela disse assim: o senhor não está me conhecendo não. Disse: não. Disse: naquele dia que o senhor orou junto com a igreja, o Senhor Jesus me curou da leucemia, né? Então é Jesus, irmãos, não é nós, tá? Então os sinais seguirão aos que creem. Você crê? Você tem o testemunho? Se de fato o testemunho de Cristo está na sua vida, você tem a autoridade de Cristo sobre a sua vida para testemunhar, e o testemunho vai se evidenciar na vida de pessoas que ouvirão e acreditarão. E isso está se perdendo na mente e no coração de muitos cristãos, tá?
E é assim que eu enxergo as Escrituras Sagradas. João 7,18. Vamos lá. João 7,18. Jesus lhes respondeu: meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Aí eu vou traduzir, não vou quebrar o texto. Quando nós pregamos e ensinamos, o ensino não é nosso, a mensagem não é nossa, é daquele que nos enviou. Deus enviou o unigênito e o unigênito nos enviou. Assim como o Pai foi fiel no cumprimento da mensagem de Cristo, Cristo é fiel no cumprimento da mensagem através das nossas vidas. Eita, Jesus, é forte. Atos capítulo 9, versículo 33. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 33. Viajando por toda parte, Pedro desceu também aos santos que viviam em Lida. Encontrou ali um homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos e estava de cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. É essa humildade, essa mansidão que precisa habitar na nossa vida. Eu já vi muita gente se exaltar porque Deus usou ele para curar um paralítico, para ressuscitar mortos, como já aconteceu aqui na minha cidade. A pessoa depois traz aquela glória para si. Não, irmãos, isso aqui, esse se converter ao Senhor. Por que o Senhor Jesus usou Pedro para curar Enéas? Isso serviu como testemunho do Evangelho, para evidenciar o testemunho e haver o fortalecimento da mensagem que Cristo havia morrido e ressuscitado, e que de fato isso era uma realidade, que Cristo estava vivo entre eles. Essa é a base. É tão simples. Para que trazer a glória para si? Quem dera, irmãos, se quando a gente vai pregar nas ruas, pregar em todos os lugares, Jesus fizesse coisas extraordinárias nesse nível. Quantas pessoas ao ver ali não se renderia a Cristo? Não se converteria? Então sempre o fundamento é a mensagem, sempre a base é a mensagem de Cristo. Operações de maravilhas, curas, milagres, ela vem para fortalecer a mensagem, nunca é a base. Não sei se na minha simples palavra você entendeu, porque hoje, se você for para um culto e for transmitir uma mensagem bíblica, cristocêntrica, as pessoas não vão. Mas quando fala que alguém usado em milagres, em cura, dom de maravilha, a congregação não cabe, fica pessoas pelo lado de fora. Eu me pergunto em que essas pessoas estão fundamentadas. O que de fato elas foram buscar ali? Em toda a historicidade dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque eles fazem a narrativa de Cristo, você percebe que Jesus sempre primeiro anuncia a palavra. Quando a palavra é anunciada, então os sinais acompanham a mensagem da palavra, para fortalecer a mensagem e a incredulidade dos corações e das mentes caírem por terra ali. Isso é muito interessante. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele possa nos fazer muito mais, iluminando nossas mentes e os nossos corações para o real propósito que de fato Ele nos chamou.
tá, irmãos? Pregar o Evangelho. Você que está aqui na barra de rolagem, que está me ouvindo, que posteriormente ouvirão esse vídeo, né? Você precisa entender que você é um discípulo, você é alguém que Cristo enviou para pregar o Evangelho. Então pregue, anuncie Jesus, e você vai ver o que Jesus vai fazer. É Ele que faz, tá? Então, em que consiste a grande comissão? Consiste em fazer discípulo de todas as nações, para que eles possam, por sua vez, saturar seus países com as boas novas e possam treinar seus próprios discípulos. Então, essa é a nossa tarefa. Então, a gente precisa entender, né, que hoje existe uma multidão no Vale da Decisão. Existe uma multidão analfabeta bíblica. Existe uma multidão sem Cristo Jesus. Tá? Esperando você em transmitir a palavra. Tá? Eu acho muito lindo, eu vi um pastor falando, um pastor famoso aí. Ele disse que já ganhou não sei quantas mil almas. Aí eu fico pensando, eu fico refletindo sobre isso, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo. Aí ele disse: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá a semente. Então vamos supor, você vai pregar em qualquer lugar aí, ou dentro da casa de oração ou fora dela. A porta da sua geladeira tem uma E alguém vem e fala assim: eu quero aceitar Jesus. melhor em casa. Eu te pergunto, foi você que ganhou aquela alma? Ou você faz parte de um coletivo que o Espírito Santo usou para alcançar aquele coração? Você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto você está na sua casa, tem pessoas do sol quente com panfletos e com a Bíblia, indo de casa em casa falando do amor de Jesus. Tem pessoas no trabalho esperando a oportunidade para falar de Cristo para os seus amigos. Tá? Então, quando eu prego e vem alguém entregar sua vida a Jesus, o eterno Deus já usou muitas outras irmãos para plantar a semente no coração das pessoas. Porque a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma semente. Então, quantas pessoas já plantaram? A semente, ela não nasce na hora que você planta, tem um processo para ela brotar, germinar. Então, na minha concepção de entendimento, de compreensão das Sagradas Escrituras, quando você está pregando e faz o convite, ou a pessoa vem, tá? Você foi apenas um instrumento de Deus ali, junto com essa coletividade, usada pelo Espírito de Deus para a vida daquela pessoa. Mas quem foi que fez a obra? Quem foi que trabalhou esse crescimento, essa maturidade, que abriu a mente, iluminou a mente, quebrantou o coração? O Espírito Santo. Não sei se é porque eu gosto de explicar as coisas demais, né, para que não haja dúvida. Mas é assim que eu observo. Eu ganhei 1000 almas para Cristo, mas não foi você sozinho. Teve todo um trabalho por trás daquilo, e haverá um outro trabalho depois disso, que vai ser discipular aquela pessoa dentro das Sagradas Escrituras. Glória a Jesus. Eu já estou de garganta seca. Isso aí, Fábio, somos apenas instrumentos. É isso aí, Fábio. É impossível entendermos as Sagradas Escrituras sem o Espírito Santo. É impossível.
Porque assim, o diabo ele conhece a Bíblia, sim ou não? O diabo crê que estremece, mas não obedece. Na tentação do deserto ele usou as escrituras para tentar a Cristo. O diabo conhece toda a história da humanidade, até antes da humanidade existir. Ele conhece todo esse contexto histórico porque ele estava lá. Nós não. Mas a revelação da palavra, ela foi dada somente à igreja, somente aos cristãos. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e o Senhor a revelaste aos pequeninos. Então a revelação, a inspiração da palavra, ela é dada pelo Espírito de Deus a nós cristãos para transmitirmos esse fator. O reino das trevas não possui. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Aleluia. Então, dentro desse ide de Cristo, a gente precisa entender que a gente precisa estar preparado para fazer uma apresentação do Evangelho. A gente precisa conhecer os Evangelhos. A gente precisa conhecer o contexto histórico dos Evangelhos. A gente precisa conhecer o básico do evangelho, dos Evangelhos. Então a gente precisa conhecer para poder anunciar a Jesus. E a forma mais eficaz de você transmitir a palavra de Deus não é no altar da igreja. É quando você senta numa casa com pessoas para ali anunciar a Jesus, e você percebe, como já aconteceu comigo no evangelismo, se você deixar, você passa a tarde toda, a noite todinha, as pessoas ali, as pessoas gostam. Você senta ali, começa a falar de Jesus, as pessoas começam a lhe fazer perguntas, e você vai esclarecendo. Você vai abrindo a Bíblia, você vai mostrando os textos, a pessoa vai lendo. E você percebe que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam disso. É uma das formas mais eficazes de você fazer um evangelismo que vai produzir frutos. Eu não sei se você já passou por essas experiências. Se não passou, é porque você não faz evangelismo ou não está falando do amor de Cristo Jesus. Mas é uma experiência muito boa, irmãos. Uma das coisas mais eficazes é você pegar a Bíblia. A pessoa fica com dúvida, você diz, olha, mas está escrito aqui. Você abre a Bíblia, você diz assim, olha, você quer ler você mesmo? Como que eu estou falando não é de mim mesmo, não é a concepção minha, é a concepção bíblica, cristocêntrica, está aqui no texto. E em nome de Jesus, não vai falar uma linguagem difícil. Foi o que eu falei aqui no início da live. Se você vai fazer uma exposição da palavra, fale o mais simples possível, irmãos. Linguagem gramatical, essa linguagem mais complexa, ela é para faculdade, ela é para a escola teológica, ela é para uma sala de aula teológica. É lá que você tem que usar esses fatores gramaticais, essa linguagem da norma culta, Quando você vai falar para as pessoas, fale o mais simples possível, explique o mais simples possível. Porque existem pessoas que são analfabetas, existem pessoas que não sabem ler, existem pessoas que têm dificuldade de compreensão. Aí você vai falar a linguagem da norma culta,
uma pronunciação mais complexa. Não, as pessoas não vão entender. Fale de uma forma bem simples. Uma vez uns irmãos na congregação chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu gosto quando o senhor dá ensino. E eu fiquei assim meio constrangido, né? E eu nem fiz a pergunta, eles já responderam. Eu disse: não, é porque o senhor, quando entra num texto, o senhor explica de uma forma bem simples, e o senhor explica que não nos deixa dúvida, né? Então, eu sempre gosto de parar no texto e ficar esmiuçando aquele texto, falando sobre aquele texto de uma forma bem simples realmente, né? E quando às vezes eu estou dando ensino na igreja, eu paro um pouco e falo assim: tem alguém com alguma dúvida? Tem alguém com alguma... Isso no culto de ensino na igreja, né, que tem 20, 30 pessoas. Eu falo: vocês estão com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer dentro do que foi abordado? É assim que eu dou ensino na igreja. E se alguém tem, faz a pergunta e a gente vai abrir a Bíblia e responder, até aquela pessoa entender. Caso a pessoa faça uma pergunta que eu não tenha resposta, eu falo assim: ó, eu vou pesquisar, vou estudar a sua pergunta, e no outro culto, em particular, eu vou trazer sua resposta. Tá? Ninguém sabe tudo. Precisamos ter mansidão e humildade para entendermos isso. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá. Me chama pra perto. 1 Coríntios, Fábio, capítulo 2, versículo 1 e 2. Que diz assim: irmãos, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, pregando o mistério de Deus, não fui com superioridade de palavra ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo, a este crucificado. Isso aqui embasa o que eu acabei de falar, né, Fábio? Tá? Quem foi Paulo? A maior mente do seu tempo. Paulo ele era poliglota. Paulo ele falou, de igualdade com os gregos. Os gregos, as maiores mentes pensantes daquela época. Quando ele chegou ali naquele Areópago, não sei se pronunciei correto, que tinha a imagem de vários deuses e tinha um altar ali, ao Deus desconhecido. Paulo foi na frente de cada um daqueles deuses. E quando ele foi indagado, ele diz: olha, o Deus que eu vos prego é o que está naquele altar ali, ó, ao Deus desconhecido. É esse que venho anunciar entre vós. Ele pegou a oportunidade, e de uma forma simples ele expôs Jesus Cristo. É forte, né? Então, tá. Então você percebe aqui, que apesar de uma grande mente, Paulo ele só transmitiu Cristo Jesus e de uma linguagem muito simples para as pessoas entenderem. E é isso que a gente precisa compreender, a gente precisa entender. Tá. E uma das coisas que a gente percebe aqui no versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em muito tremor. Eu, pelo menos, quando vou falar da palavra, eu subo no altar para pregar, eu subo no altar para ensinar, todas as vezes eu subo com temor, porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos condenados. Todas as palavras que nós vamos pronunciar, nós vamos ter que prestar conta e dar conta delas. Ainda mais falando para a noiva do Cordeiro. E eu sempre, não de uma forma arrogante, irmãos, eu sempre viro para o altar, para os obreiros, e eu falo assim: olha, eu faço questão que vocês julguem a palavra que vou pregar essa noite.
Muitos colegas pastores e muitos outros já viram falando sobre isso. Antes de eu pregar, eu viro para o altar, viro para a igreja e falo assim, eu quero que vocês julguem a palavra que eu vou pregar nessa noite. Porque somos seres humanos. Às vezes na eloquência das palavras, no fervor das palavras, a gente pode tropeçar em alguma palavra. A gente pode falar algo que não está na Bíblia. A gente pode inverter o contexto. Pode acontecer. E eu sempre aconselho os irmãos a não condenar uma mensagem por causa de uma frase dita errada. Tá? Não façam isso em nome de Jesus. Tá? Então, não condenem toda uma mensagem por causa de uma frase errada. Às vezes eu vejo os irmãos julgando um pastor porque pecou, e sepulta todo o histórico de relacionamento e de serviço em Cristo Jesus. A gente vê muitos pastores aí que fizeram grandes trabalhos para Cristo, irmãos. Atraíram multidões em cruzada, ganharam multidões para Cristo, só porque pecou, caiu numa falha, gerou um escândalo. Aí as pessoas pegaram esse pastor, jogaram dentro do triturador e jogaram para o inferno. Já imaginou se Deus fizesse isso com Davi, fizesse isso com todos os homens pecaram, fizesse isso com a história deles? Então não pegue um momento e sepulte uma história. Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Ele disse, se o justo cair 7 vezes eu o levantarei. Eu sempre chamo a atenção a esses fatores. Isso, Fábio. Os bereanos, eles foram consultar as Sagradas Escrituras. Por quê? Você vai perceber que a igreja primitiva, ela pregava para os judeus, primeiramente. Só em Atos capítulo 10 que os gentios vão começar a ouvir o Evangelho. De Atos 10 para trás, os gentios eles ficaram exclusos do Evangelho. A igreja ficou só dentro de Jerusalém, e eles pregavam só para judeus. Então, eles extraíam da lei, dos salmos e dos profetas o que eles falaram a respeito de Cristo, e essa era a mensagem dos apóstolos aos judeus de Jerusalém. Quando Paulo ele chegou na cidade de Bereia, anunciando a Cristo, então ali eles tinham os pergaminhos, porque os pergaminhos eles eram vendidos em Jerusalém, a questão dos escribas transcrever. Tá? Então eles tinham os pergaminhos. Então se Paulo estava falando do Evangelho de Cristo, dentro da lei do Salmo e dos profetas, eles falaram assim, olha, vamos consultar se o de fato ele fala é uma filosofia vã ou tem embasamento diante da sua cultura, diante da sua religião, diante daquilo que os salmos, a lei e os profetas falavam. E eles foram lá consultar, tá? E realmente constataram que aquilo que Paulo falava estava fundamentado ali, Tenha sempre um embasamento da sua fala, tratando do Evangelho, as Escrituras, para que a sua palavra não seja vã. Muito bom. Então eu sempre tenho essa questão, julguem a mensagem que eu estou pregando. Ah, pastor, julgar. As pessoas hoje pegaram essa palavra julgar, e entendem totalmente diferente. A Bíblia diz que quando alguém se levanta em profecia dentro da igreja, Paulo diz, olha, levante um de cada vez, um após o outro. Então, um se levanta, profetiza, o texto diz assim, todo mundo fica em silêncio para ouvir a mensagem. Por quê? Porque a igreja julga a mensagem. O que é julgar aqui? Julgar o profeta? Não. Julgar a mensagem. Se a mensagem ela tem fundamento, sim, Fábio, eu sou pastor. Eu não pastoreio, tá? Eu sou um pastor auxiliar. A minha convenção é a Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, tá? Aqui na cidade onde eu moro, meu pastor é o pastor Valdir Ribeiro.
da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. Tá? Tem uma sede aqui na cidade de Redenção, que é o santuário, e a sede geral fica em Anápolis. Tá bom? E não quero pastorear não, meu amigo. Tá bom? Tá? Não quero do jeito nenhum. Tá? Acho que Jesus vai ter que pegar assim. Tá bom? O que eu estava falando, Jesus? Eu fui te responder, saiu aqui da mente o que eu estava falando. Tá? Então assim, eu não sou pastor feito em fundo de quintal, tá? Porque hoje tem muitos ministérios aí, tem umas convenções aí que eu não sei nem te falar, né? Que a pessoa está no meio da rua e te consagra lá no meio da rua. A pessoa mal aceitou Jesus, mal tem um conhecimento, não tem nem fundamentos ainda, tá? Eu sou convencional mesmo, tá bom? Tenho um credencial, tenho tudinho bonitinho. Não gosto nem de apresentar essas coisas, nem de falar, eu nem falo muito sobre isso. Só quando alguém me pergunta mesmo. Tá? Então, a questão da profecia, né? Então pode se julgar a profecia. Não é a pessoa do profeta, é a profecia. Né? Se essa palavra que está sendo proferida profeticamente, ela está fundamentada nas Escrituras. Né? Porque a profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. Assim como a palavra de Deus exorta, consola e edifica. Então a mensagem bíblica, ela precisa exortar, consolar e edificar. A profecia como um dom, ela precisa exortar, consolar e edificar. Tá? Então, a gente precisa separar essas coisas. Né? Eu sempre digo que quem tem que morrer não é o pecador, é o pecado. Né? Às vezes a pessoa exalta muito o pecado na vida da pessoa e mata o pecador. E essa pessoa nunca mais vai querer saber de Jesus. Vocês entenderam o que eu falei? Né? O que a gente tem que abrir a mente das pessoas é sobre o pecado, para preservar a vida da pessoa. Então, é sempre dentro desse contexto. Né? Se você me perguntar aqui o que é pregar o Evangelho, é fazer uma exposição da vida de Cristo. O que é fazer discípulo? É pegar um ser humano caído e levantar ele e deixar ele de pé. Porque não é só levantar, é deixá-lo de pé. Né? É como o recém-nascido. Quando a Bíblia fala sobre o novo nascimento, que a gente entrega a nossa vida a Jesus, né, passa pela água do batismo, nós somos crianças espirituais. Né? Então você cuida daquela criança, cuida, vai ensinando, instruindo, preparando essa criança para a vida. Quando ela se torna maior de idade, ela vai andar com as próprias pernas. Espiritualmente é do mesmo jeito. Do mesmo jeito espiritualmente falando. Então a gente vai ensinar, instruir, até a pessoa andar com as próprias pernas e passar a discipular pessoas, anunciar o reino de Cristo Jesus e anunciar a palavra de Deus. Então a isso devemos nos dedicar. Essa deve ser a nossa preocupação. Deve ser o nosso objetivo, né? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus e fazer discípulos. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Eu acho que eu vou ali, irmãos, encerrar a live, tomar um banho, porque a cidade de Marabá, onde eu habito, tá? A fornalha de Nabucodonosor é mais fria. Eu penso numa cidade quente, essa minha. Amém, meus irmãos. Foi muito bom passar esses momentos com vocês, né? Vocês que estiveram aqui na live, tiveram aí nos presenteando, que estiveram aí somando conosco, ouvindo a mensagem da palavra. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Tá, sua vida, seu ministério, sua família, o seu trabalho,
né? Que Deus possa abençoar, tá? Eu encerro citando o versículo que eu citei no início, tá? De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratai com honra todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. E eu comecei dizendo que este versículo, ele é um desafio para todos nós cristãos, quando praticamos e o exercitamos. Amém? Que Deus possa vos abençoar, tá? Em Cristo Jesus. Fiquem na paz.